Boa tarde, meu nome é Maurício Albuquerque, trabalho no Ministério do Desenvolvimento Agrário, na Secretaria de Desenvolvimento Territorial. Em primeiro lugar, assim, é uma satisfação, um prazer enorme estar aqui, né, com vocês, né, nesse debate, e ainda mais porque a gente compartilha de um propósito que é assim, um propósito muito bacana, contemporâneo, de tentar organizar conteúdos e distribuir em redes, e eu acho que isso é uma motivação especial, né? E, evidentemente, quando se fala de telecentros, infocentros, etc., eu acho que é disso que a gente está falando, né? Sobretudo num país como o nosso, com a carência que a gente tem aqui. E aí algumas coisas foram ditas e eu gostaria de, em nome do MDA, reafirmar também, sabe, a nossa intenção de participar, né, Cristiano, de um esforço de construir uma política integrada, né? Nesse particular aqui, eu acho que tem duas coisas que são muito caras, né, para nós, né? De fato, a organização dos governos, né, federal, estadual, em setores, né, e a multiplicidade de entidades que atuam nessa área e a possibilidade de acontecer, isso que o Cristiano colocou, de ter uma distribuição dos equipamentos muito desigual, né, diante de uma carência que também é desigual. A gente precisa tentar casar uma coisa com a outra e aí, evidentemente, o uso dos mapas é fundamental, né? Eu acho que a localização dos equipamentos, sabe, né, cotejada com a carência, sabe, por esse tipo de serviço é fundamental e estamos à disposição para continuar. Bom, então eu vim aqui para trazer para vocês compartilhar a nossa experiência com os territórios digitais, né? Um enorme desafio que a gente observa, sabe, na Amazônia é o que de fato o MDA observa com o seu público-alvo, né, que está no meio rural e a característica é o fato de estar, via de regra, remoto, né, distante, né, na grande maioria dos casos, né, dos núcleos urbanos, que é onde geralmente os serviços, né, são prestados, serviços básicos, onde os equipamentos básicos estão localizados, né? E no nosso caso, em especial, tem uma atenção muito grande, né, do Ministério, não podia ser diferente, né, no contexto da própria macro política do governo, que é trabalhar fortemente para reduzir um nível de pobreza que pesa para o país, sabe? E na nossa lógica, essa pobreza se explica, né, em boa parte, né, pela dificuldade histórica, né, de dar acesso às políticas públicas para esses contingentes que estão remotos, né? Então, falar de inclusão econômica, falar de inclusão social não faz sentido se a gente não tratar adequadamente uma questão que está aqui posta, que é da inclusão digital, né? E, evidentemente, para nós, essa inclusão é associada a um conceito de cidadania que a gente pretende avançar, né? Bom, para além do que está dito, do que está colocado, né, eu queria destacar, sabe, que no nosso caso, né, tem um componente que a gente precisa assumir cada vez mais, que é o componente da perspectiva endógena. Estamos falando de redução de pobreza, de desenvolvimento local e isso, evidentemente, né, de atendimento a serviços em comunidades remotas, né? Isso traz uma perspectiva, né, muito endógena dos atores que estão lá colocados e, inclusive, para os quais o MDA dedica uma atenção especial tentando ajudá-los a se organizarem, se mobilizarem para poder dialogar, né, com os entes públicos, mas no caso do telecentro a gente julga que, para além de tudo que está colocado, é uma excelente oportunidade também de promover uma articulação e uma complementaridade entre essa perspectiva endógena, que naturalmente é valorizada local, com uma perspectiva exógena do desenvolvimento, na medida em que essas comunidades têm acesso a dados, informações e realidades que estão, em alguns casos, para muito além do que se vive ali. Então, é um componente também importante, né, para nós, né? E aí, a nossa busca é por disponibilizar nessas comunidades o que a gente chama de casa digital, né? É um apelido que a gente dá e que, evidentemente, tem as características, né, mais comuns e frequentes aí com relação a telecentros, infocentros, né? Mas, mais uma vez, aqui tem a característica de, em alguns casos, é quase que a única forma de comunicação com o mundo que para muitos está distante. Então, né, isso acontece para nós em boa parte do país. E um outro aspecto que é importante a gente valorizar, que é a gestão comunitária, né, que é uma marca
né, também das nossas políticas, onde a gente busca valorizar, sabe, essa mobilização, essa organização e essa participação da comunidade nos processos decisórios e nos processos de gestão, o que evidentemente aumenta também a responsabilidade, sabe, dessas comunidades em participar da manutenção, sabe, da garantia de funcionamento desses ativos, né? Aqui são algumas ilustrações aí de casas digitais que já estão instaladas, vamos dizer assim, mas que ainda eu vou discorrer na frente um pouquinho da dificuldade de dar efetividade, sabe, para esses equipamentos, né? E os critérios que a gente utiliza para a implantação, né, evidentemente está localizado em zona rural, ou seja, não estamos falando aqui de telecentros, né, localizados nas sedes dos municípios. São telecentros que estão num projeto de assentamento, numa comunidade quilombola, como foi bem falado aqui, ou numa comunidade indígena, como muitos também que vocês estão ajudando a instalar, seja no âmbito federal, seja no âmbito, né, dos governos estaduais. Evidentemente, ter energia elétrica, né, numa qualidade que suporte, ter uma organização social, né, com uma pessoa jurídica, né, formada para poder ser responsável pela operação da casa digital, né? E aqui, né, quem compartilha com vocês a experiência é um ministério, né, que, como muitos sabem, tem uma estrutura muito precária, sabe? Seja em âmbito nacional, seja, né, em forma estadual, né? E nós temos, né, às vezes, que ajuda muito são as superintendências regionais do INCRA, né, mas na administração direta a gente não tem uma estrutura que consiga dar suporte, né, ao operacional direto, assumir uma responsabilidade direta para uma rede, né, de casas digitais, né, distribuída no país, né? Que seja um local de acesso comunitário, aberto aos 3 turnos, etc., com capacidade de ter segurança, né, para o público e equipamentos. Mas o mais importante aqui, né, e aí falha nossa, não relacionamos, é que a localização da casa digital tenha sido discutida e deliberada num colegiado territorial, né? Porque aqui a gente opera numa macropolítica do Ministério, que é uma política de desenvolvimento territorial, que reconhece o território como um grupo de municípios e socialmente, né, organizado, né? Não é só uma referência geográfica, física, vamos dizer assim, né? O território, para nós, tem uma vida social e política, porque lá tem comunidades que se organizam, se mobilizam, e a gente procura valorizar essa mobilização, né, nesses processos de políticas públicas. Então, para nós, as casas digitais, elas decorrem de um processo de debate no âmbito, né, dessas comunidades, né, organizadas no colegiado, e do que eles decidem em termos de prioridade na instalação, isso é passado para nós e, evidentemente, a gente procura cumprir, respeitados os critérios técnicos mínimos para que a gente possa instalar uma casa digital, né? Outra marca, a gente não faz isso sozinho, evidentemente, né, em parceria com o governo federal, o Ministério das Comunicações, governos estaduais, né, iniciativa privada, às vezes. Em alguns casos, recebemos doações de equipamentos de microcomputadores, né? Na parte de formação, foi dito aqui, né, o nosso desafio é enorme na parte de formação, porque a gente está falando de comunidades que estão sem acesso a uma, né, educação que seja compatível com a especificidade, sabe, de quem vive no meio rural, e também com todos os conteúdos, eu vou citar aqui brevemente, né? E evidentemente aqui a gente tem um grande desafio de como financiar, sabe, a parte de formação, tendo em vista a diversidade de assuntos que precisam ser tratados. A infraestrutura da casa digital é muito parecida, se não for idêntica à infraestrutura do telecentro, né, clássico, tradicional, né? E aqui é importante a gente destacar o papel da comunidade, né, visando a sustentabilidade desse serviço, né? A gente respeita, preserva, estimula e, evidentemente, apoia, né, uma gestão autônoma, sabe, da comunidade, né? A gente demanda que seja constituído um grupo de candidatos a gestores e multiplicadores, né, que deem conta dessa operação de forma continuada, né? Que haja um compromisso de manter o funcionamento, né, dentro de uma escala de trabalho e também, por último, e não menos importante, né, que é repassar
esse conhecimento gratuitamente para novos moradores. Enfim, na verdade, a gente está, né, fomentando, né, o ajuste de alguns processos culturais, sabe, de vida nessas comunidades, de forma que, olha, considerem, né, a possibilidade de ter acesso, né, a tecnologias, sabe, a inclusão digital, e levem em consideração que isso é um ativo, é um patrimônio de vocês que precisa ser passado de pai para filho, e no nosso caso, felizmente, não é difícil fazer isso, porque as práticas, a cultura, né, dessas comunidades já valoriza dessa maneira. Na parte de formação, a gente idealizou, né, um processo, cujo primeiro passo é um diagnóstico, um autodiagnóstico, no sentido de conhecer a realidade da comunidade, evidentemente tendo como pano de fundo a inclusão digital. E aí tem uma metodologia de diagnóstico rápido, participativo, utilizada, né, a formação, né, para a casa digital, para o telecentro em si, evidentemente na parte tecnológica, na parte de gestão, né, do patrimônio. E numa terceira etapa, aí a gente já começa a entrar com os intercâmbios, né, com os conteúdos que são mais importantes, como educação no campo e políticas públicas, economia solidária e cooperação, educação ambiental, agroecologia, educação social, educação sexual e saúde, previdência social, gestão e comercialização da produção. Enfim, tem uma série de áreas temáticas, né, que estão estruturadas, né, sob a forma de um programa, e para as quais a gente vem dedicando uma atenção, né, no sentido de fomentar que haja, né, por parte dessas comunidades, primeiro, a absorção de conhecimento a partir de conteúdos que já estão disponíveis, né, e evidentemente isso ou via acesso à internet ou via acesso remoto, na medida que a gente consiga colocar esses conteúdos onde a gente não tem a conexão, né? Mas que mais do que isso, que eles consigam trabalhar esses conteúdos, né, dentro das especificidades de cada comunidade, e do que resultar em termos de debate, que isso possa ser compartilhado em rede, né? Então, eu sei que é uma aposta audaciosa, né, mas tem uma lógica que é importante, que é definir processos, né, de trabalho coletivos nessas comunidades, valorizando o manuseio dos conteúdos e a sua distribuição. E quem sabe assim a gente consiga aumentar, né, a utilidade, né, desses equipamentos, sabe, lá nas comunidades. E isso eu volto a dizer, né, com algum conforto, que a gente privilegia as metodologias participativas, né, com várias dinâmicas, né. O que importa para nós aqui é que a gente consiga fomentar processos de construção coletiva de conhecimento, evidentemente lá valorizando, né, o grupo para além, né, das capacidades individuais. E para não me alongar muito, né, aqui trago, né, por último, uma coisa que poderia estar no começo, mas é um objetivo que a gente assumiu para esse empreendimento, né, que é promover a cidadania, né, utilizando, né, do conceito de rede, né, para a convivência dessas comunidades, famílias, vamos dizer assim, né, com base em troca de experiência entre essas comunidades, né, fortalecendo o espírito coletivo e buscando o desenvolvimento da comunidade, né, ainda que nessa perspectiva endógena, mas que ela tenha condição de se inserir, né, nos seus contextos locais, né, subestaduais, estaduais, regionais, de uma forma diferenciada. Né, temos hoje aí 150 casas digitais instaladas, né, no Brasil inteiro, talvez algumas contabilizadas, né, algumas, ou talvez muitas das 150 contabilizadas duplamente, com alguns atores até que estejam aqui nessa sala, e 30 para instalar, para além das telecentros de Telecentro PR, parcerias que já foram feitas no Ministério das Comunicações e que estão sendo implantadas lá nos nossos territórios rurais. E assim, por último, compartilho, né, com vocês, né, o que está programado, o que está planejado, está definido, tem um viés, mas evidentemente botar tudo isso em prática, né, de forma efetiva é muito difícil. Então tem
um desafio muito forte nosso, que é como é que de fato a gente assegura, sabe, a manutenção dessas casas digitais, sabe, no médio e longo prazo. Tem temas importantes como a própria manutenção técnica, sabe, a qualidade, né, das localidades, né, tudo isso para nós é muito importante. Assim como também como é que a gente leva adiante uma política como essas, né, e assegurando minimamente garantindo minimamente uma segurança patrimonial. Sabe? A gente está falando de recurso público, em alguns casos de equipamentos e bens que são colocados à disposição da comunidade, ainda que tenha uma pessoa jurídica, né, responsável, mas é preciso que a gente tenha um sistema que ajude a monitorar suficientemente essa rede, né, de forma a gente detectar quais são os problemas que a gente tem, não só de implantação, que esses são mais fáceis, mas de uso em si e de manutenção. Bom, aí eu paro por aqui para a gente poder privilegiar aí um debate sobre isso. Obrigado.